Hoje na palavra nós vamos aprender lá no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus tem uma discussão assim, a princípio não se sabe o autor. Todas as cartas de Paulo ele se identifica. Hebreus não tem identificação, mas ele começa de uma maneira estranha. Parece que ele já começa para o lado do começo. Perderam o começo do negócio e começou a partir daí. Só que em vários momentos na leitura de Hebreus, fala das prisões, fala do sofrimento da prisão pelo Evangelho. E isso Paulo ele sempre cita nas cartas dele. Ele é o prisioneiro do Evangelho, prisioneiro de Cristo. Ele que sofre as cadeias do Senhor. Então, está chegando-se a uma definição de que Hebreus foi escrito por Paulo. Tinha muita gente que falava que foi escrito por Apolo, que também tinha um conhecimento muito grande. Mas, pelo jeito de tratar, pelo jeito de falar, eu sempre achei que fosse Paulo. Aí os indícios, então, nós vamos conversar sobre o capítulo 12, versículo 1 e a parte inicial do 2. Essa parte aqui, eu já ouvi uma pregação uma vez que falou que todos os que morreram na fé, Noé, Abraão, Isaac, tudo mais, todos eles estão de olho em nós. Aí eu falei, não, mas peraí, que negócio esquisito é esse? Eles não estão aqui para ficar de olho em nós. Eles já estão lá, no seio de Abraão, não tem comunicação, não tem. E aí eu comecei e li, e a palavra fala assim em Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Para por aí, só a parte A do versículo. Aí lendo isso daí dá para a gente entender. Naquela época eles tinham todos os que os rodeavam olhando para eles. Nós também, como fala a palavra, temos um monte de gente que pode servir de testemunha para nós. O detalhe é, o que é que eles vão falar de nós? Porque a palavra fala para corrermos a carreira que nos está proposta. O começo da nossa conversa hoje foi isso daí, né? Nós escolhemos. E o mais interessante é que desde o primeiro culto que eu estou fazendo lá, está falando isso, a escolha é nossa. Nós escolhemos. Mas se escolhemos correr essa carreira, escolhemos esse caminho, que é o caminho de Deus, a gente não pode se grudar nos embaraços dessa vida, nos pecados que estão aí sendo oferecidos diariamente para a nossa vida. A gente tem que escolher esse caminho, seguir ele, porque tem um monte de gente olhando para nós. Um monte. E a testemunha, o que é que ela pode falar de nós? Não, eu sou crente, mas vive fazendo... Não, eu sou crente, mas vive de qualquer jeito. Não, eu sou crente e fica cheio de enrosco na vida, cheio de coisa. Não porque é aprovação, porque é isso, porque é aquilo. Deus não faz isso com ninguém. Só que isso são os embaraços. Então, nós temos que dar um testemunho diferente. Amém. Porque nós escolhemos o caminho do Senhor. E aí ele fala muito claro, deixar tudo isso e olhar para Jesus, que é o consumador da fé, aquele que em si perfeitamente cumpre a fé. Só por ele todas as coisas se cumprem. Então, quando a gente vive e escolhe o caminho de Deus, a gente não pode ficar preso em ideias antigas e coisas estranhas, os embaraços que prendem, como fala, os pecados que nos rodeiam, porque todo mundo vai olhar, seja crente ou não, vai olhar para a nossa vida e vai esperar o nosso testemunho. A palavra nos ensina que o mundo espera o testemunho do povo de Deus. O mundo está esperando. Agora, quando damos testemunho, todo mundo presta atenção, no bom e no ruim.
E eles vão, a testemunha serve para quê? Todos nós sabemos, a testemunha conta o caso, conta o que viu, conta o que presenciou, conta o que sabe. Isso é o que a lei fala. A lei dos homens fala isso. A lei de Deus é a mesma coisa, porque a lei dos homens copiou a lei de Deus. Testemunha serve para mostrar o que aconteceu, contar o fato, narrar a história. E o que é que as testemunhas que tanto nos rodeiam uma nuvem tão grande? Porque se a gente está na rua, tem um monte de gente. Se a gente está no ônibus, tem um monte de gente. Ah, não, eu só fico em casa. Tem essa história da pandemia que a gente não pode sair. Mas agora a gente já está saindo. E continua um monte de gente em volta. Continua um monte de gente olhando. Nós é que às vezes nos enganamos achando, ah não, ninguém está olhando, ninguém está vendo. Tem gente até gravando e filmando hoje. Porque é fácil hoje, os equipamentos todos têm câmera. Que testemunho nós estamos dando? Eu presto muita atenção nos pequenos detalhes, né? O jeito de falar com o caixa do supermercado. Se eu vou atrapalhar a pessoa quando eu estou na fila do mercado. Onde que eu vou parar o carrinho? Para que ninguém fale algum dia, esse era crente esse aí. Atrapalhou todo mundo lá no mercado. É crente esse aí, maltratou. Esses olhos vão estar em cima de nós todo o tempo. Sejam eles crentes ou não. Mas se a gente escolheu esse caminho, a gente tem que olhar para Jesus. Tem que olhar para o Senhor. Perfeito, puro, imaculado, que morreu na cruz. Continuando lendo aqui, que não só para ilustrar, continuando o versículo 2, ele fala que ele ignorou todo o sofrimento, toda a dor e toda a humilhação. Porque ele escolheu o caminho de Deus. E ele hoje se assenta à direita de Deus Todo-Poderoso. Porque ele cumpriu o caminho que foi proposto para ele. Isso daí eu quero chamar a atenção. Proposto. Proposta é uma coisa que te é ofertada para você escolher e aceitar ou não. É livre. Nós somos livres para escolher qualquer coisa. Somos livres. E Deus vai respeitar a nossa escolha. O problema é o que vem depois. O problema é o dia seguinte. Eu falo para todo mundo quando eu atendo em algumas situações de jurídica, o problema não é agora, o problema é amanhã, quando você tomar essa atitude. Aí é amanhã que vai saber o que vai acontecer. E o reino de Deus é a mesma coisa. A carreira proposta é essa, a sua salvação, o céu, a vida eterna. O que é que você quer? Mas escolheu essa carreira, esse caminho, larga tudo. Não é largar tudo de ser doido. Não, agora eu vou me fechar, vou andar que nem João, com roupa de pele e comer gafanhoto. Não é isso que Deus está falando. Isso foi Ele quem fez. Ele quem fez isso. Ele escolheu isso. Tudo bem. Nós não precisamos fazer isso. Agora, escolhemos o caminho de Deus, siga o caminho de Deus. Siga o caminho de Deus. Vai dar trabalho, vai ter luta, vai ter briga, vai ter desavença, vai ter ataque, vai ter humilhação, vai ter um monte de coisa. Porque Jesus passou pelas mesmas coisas. Mas se você escolher o caminho de Deus, permaneça no caminho de Deus. Deus continua sendo bom, Deus continua sendo generoso, Deus continua sendo amoroso e Deus continua salvando e levando para o céu. Uns mais cedo, outros um pouco mais tarde. Mas quem serve ao Senhor, continua no caminho do Senhor. Não para não deixa não. É a melhor escolha que podemos ter. Melhor escolha. Amém? Amém.